Você sabe quais são as principais mudanças que vão ocorrer na DRE a partir de 2027 com a adoção da IFRS 18? Meu nome é Bruno Salotti, eu sou professor de contabilidade da USP e nesse vídeo eu te convido a entender um pouco mais sobre essa questão. Esse é o B-Hub Academy, onde a gente compartilha tudo o que vale a pena salvar para encarar o futuro da contabilidade. Nesse vídeo, vamos explicar com mais detalhes como vai ficar o novo formato da DRE a partir de 2027, com a adoção da IFRS 18. Eu sou professor da USP desde 2006, fiz a graduação, mestrado, doutorado em contabilidade e atualmente sou chefe do Departamento de Contabilidade Atuária da FEA USP. Também sou membro do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o órgão que emite os pronunciamentos técnicos contábeis aqui no Brasil. A IFRS 18, como nós vimos no vídeo anterior, é uma norma que vai ser adotada aqui no Brasil de forma obrigatória a partir de 2027. E ela traz grandes impactos na forma de apresentação das emoções financeiras. Como vocês podem ver no slide que está projetado, eu trouxe aqui um exemplo numérico da nova DRE, cuja fonte é o material de exemplos ilustrativos do próprio IASB, da IFRS 18. Esse é o exemplo de número 7 e é um exemplo que trata de empresas em geral. Por que empresas em geral? Porque existem modelos específicos para empresas de propósitos determinados, que são empresas que investem em ativos ou empresas que fornecem financiamentos para clientes, como bancos, como seguradoras, como empresas que administram propriedades para investimento e outros casos. Nesse vídeo a gente vai falar de um modelo mais geral, por isso é chamado de empresas em geral. Como vocês estão vendo nesse material que está projetado, a empresa é chamada Grupo XYZ, demonstração de resultado do exercício para o ano encerrado em 31/12 de 2000x2, e nós temos uma apresentação de resultados de 2 anos, 2000x2 e 2000x1. E vocês vejam que existe um bloco inicial de receitas e despesas que estão apresentadas dentro de uma categoria chamada de categoria operacional. Então, uma das grandes novidades da IFRS 18 é essa, né? Nós vamos ter os resultados sendo apresentados em diferentes categorias. E a primeira categoria é a categoria principal, né? Ou seja, a categoria que vai mostrar quais são os resultados da operação principal da empresa. Por isso é chamada de categoria operacional. Então aqui nesse exemplo nós temos receitas, custos de vendas, lucro bruto, outras receitas operacionais, despesas de venda, pesquisa e desenvolvimento, gerais, impairment e outras despesas operacionais, perfazendo um subtotal que a partir de agora passa a ser de apresentação obrigatória, que é o chamado lucro operacional. Depois de calculado e apresentado o lucro operacional, as empresas vão ter que apresentar o chamado resultado das atividades de investimento. Nesse exemplo aqui, basicamente, temos apenas participação no lucro e ganhos na venda de participação em coligadas e joint ventures. Mas é claro que é um exemplo numérico feito para ilustrar a norma. Se vocês forem à IFRS 18, vocês vão ver que existem diversas outras alternativas de resultados de investimento, como receitas financeiras, receitas de aplicações, resultados de propriedades para investimento e outros casos específicos. Depois de apresentados os resultados da atividade de investimento, nós vamos ter um segundo subtotal, que é o resultado da atividade operacional juntamente com esses resultados de investimento, né? Que nada mais é do que o lucro antes da atividade de financiamento e dos tributos sobre o lucro. Com isso, então, nós já temos duas categorias apresentadas aqui nesse exemplo. No slide seguinte, a gente tem a continuação
da demonstração de resultado no novo padrão segundo a IFRS 18. Então, dando sequência, depois do subtotal lucro antes da atividade de financiamento e tributo sobre lucro, nós vamos ter o resultado das atividades de financiamento, né? Em que basicamente a gente vai ter resultados de juros, variações monetárias e resultados ligados à atividade de financiamento propriamente dito, né? Ou seja, os passivos ali que a empresa tem, empréstimos, financiamentos, debêntures, que geram resultados, ganhos, perdas, juros, variações monetárias, cambiais, etc., vão ser classificados na atividade de financiamento, assim como juros de passivos que podem até ser operacionais, como fornecedores ou como provisões, mas que têm a natureza financeira, né? Por isso é chamado aí de atividade de financiamento. Concluída a apresentação dos resultados de investimento, nós vamos ter na sequência a apresentação do resultado de tributo sobre o lucro, despesa ou receita, né, de imposto de renda e contribuição social. E caso a empresa tenha operações descontinuadas, ela vai também apresentar isso na sequência para que ao final ela chegue ao lucro ou prejuízo do período. Ao final também temos a apresentação do lucro distribuído ali entre lucro dos controladores e dos não controladores. Isso já existe no Brasil e nas IFRS hoje e continua sendo apresentado, assim como temos também o lucro por ação básico diluído, que hoje já é apresentado e vai continuar a ser apresentado. Então, se vocês observarem no vídeo anterior aquelas DRS que nós mostramos, tanto da Ambev quanto da Heineken, vocês vão perceber algumas similaridades com esse padrão que nós apresentamos, mas essas categorias, do jeito que elas estão formalizadas aqui, elas não estavam presentes, pelo menos de forma muito clara, na apresentação daquelas demonstrações de resultado. Então, com essas classificações, nós vamos ter a capacidade de comparar de uma forma bem mais clara e direta demonstrações de resultado, principalmente de empresas diferentes, né? Porque a comparação de resultados da mesma empresa entre períodos, normalmente a gente consegue fazer porque a empresa tem uma consistência de apresentação dos resultados ao longo do tempo. Mas quando nós comparamos resultados de uma empresa com outra empresa, se o padrão de apresentação de cada empresa é diferente, a comparabilidade fica prejudicada. Então, o grande ganho da IFRS 18 com essa mudança é a melhoria da capacidade de comparabilidade. E na demonstração de resultado, com essas categorias sendo apresentadas de forma obrigatória, nós vamos ter condição de ter uma apresentação mais comparável e mais clara. Então a ideia é melhorar a transparência dos resultados e melhorar a análise de desempenho das empresas de uma forma geral. Então essas categorias, claro, envolvem bastante julgamento. Não é uma tarefa tão simples partir do modelo que existe hoje da demonstração de resultado e refazer esse padrão de apresentação seguindo o padrão da IFRS 18. Por quê? Porque o que é operacional para uma empresa pode não necessariamente ser operacional para outra empresa. Não é algo tão simples definir as categorias. Isso envolve todo um julgamento, uma análise da empresa, um conhecimento do que a empresa faz, do seu modelo de negócio. Então, é um grande desafio fazer esse processo de classificação e por isso é que nós temos que nos preparar o quanto antes para essa mudança que está por vir, né? No vídeo anterior nós também explicamos que a mudança virá de forma obrigatória para 2027, mas ela será comparativa com 2026. Então, usando esse exemplo numérico que nós mostramos, se o ano de publicação for 2027, o ano que estiver no comparativo precisará ser refeito de acordo com o novo padrão. Então, portanto, o padrão que as empresas estão seguindo para a apresentação da DRE hoje
em 2026 vai seguir, mas quando chegar em 2027 o contador vai ter que refazer esse padrão de 2026. Por isso é importante estarmos nos antecipando ao entendimento desse padrão e desses requerimentos em relação à apresentação da demonstração de resultado. Bom, para finalizar esse vídeo em que nós estamos falando mais da apresentação da demonstração de resultado, vale a pena chamar a atenção também de vocês a respeito da questão da forma de apresentação e divulgação das despesas classificadas na categoria operacional. Como nós vimos no primeiro vídeo, a Ambev faz uma apresentação em que a gente chama de apresentação por função. A apresentação por função, basicamente, eu classifico as despesas de acordo com a função que ela está cumprindo dentro do resultado, né? Então, por exemplo, a despesa de salário da empresa, eu vou alocar na função que aquele pessoal está cumprindo dentro da empresa. Então, se é o pessoal da fábrica, o salário do pessoal da fábrica está na linha de custo. Se é o pessoal comercial, a despesa de salário desse pessoal está na linha de despesa de vendas. E se a despesa de salário refere-se ao pessoal da área administrativa, área financeira, contabilidade, segurança, limpeza, etc., então essa despesa de salário vai estar na categoria de despesa administrativa, né? Classificado como função administrativa. Então, esse é um modelo que, basicamente, é o modelo que a lei das SAs aqui no Brasil induz os contadores a elaborar. Nós estamos bem familiarizados com esse modelo, só que não é um modelo único. Nós temos também o modelo chamado de apresentação de despesas por natureza. E se vocês observarem a DRE da Heineken, que nós apresentamos no vídeo anterior, basicamente as despesas estão apresentadas por natureza. Bom, o que diz a IFRS 18 em relação a esse tema? Apresentação das despesas por função ou por natureza. Basicamente, as despesas têm que ser apresentadas de forma a fornecerem um resumo estruturado mais útil das despesas. O que significa que a forma da apresentação das despesas não vai ser mais uma escolha discricionária da entidade, ou seja, não é uma livre escolha da empresa fazer por natureza ou por função, mas sim uma constatação em relação a qual modelo melhor atenderia as necessidades informacionais dos usuários. Então tá aí mais um julgamento, mais uma análise que a empresa vai ter que fazer em relação à apresentação das despesas, por natureza ou por função. Claro que nós temos internamente aqui uma questão legal, que é o fato da lei das SAs exigir a apresentação por função. Caso a empresa, nessa avaliação, nesse julgamento que nós comentamos, chegar à conclusão que a forma de apresentação do resumo estruturado mais útil das despesas é uma forma de apresentação por natureza, provavelmente ela vai ter que fazer as duas formas, porque a lei das SAs aqui no Brasil exige a apresentação por função. Mas a IFRS 18, pelo julgamento que a empresa estaria cumprindo, exigiria por natureza. Então vai acabar sendo aí uma exigência adicional de divulgação das empresas. Claro que nós vamos ter que continuar acompanhando todas as discussões em relação a esse tema, né? Esse assunto que eu acabei de levantar é um dos potenciais conflitos que existem da IFRS 18 com a lei das SAs e que, por enquanto, não está resolvido, não está definido de uma forma tão clara como vai ser feito. As discussões vão acontecendo ao longo dos anos, ao longo dos meses e com certeza a comunidade vai encontrar soluções para que esses conflitos possam ser dirimidos aí ao longo desse período de estudo e avaliação para a adoção da IFRS 18. Com isso, nós encerramos aqui esse breve conteúdo que tratou da mudança na estrutura da demonstração de resultado, lembrando que há muitos detalhes na norma, há critérios específicos para essas classificações das categorias, há também critérios específicos para apresentação de resultados em entidades
específicas, como eu comentei no início do vídeo. Então é importante que você, contador, profissional da área financeira, auditor, analista, comece a estudar esse tema o quanto antes para que você possa estar preparado para essa mudança que está por vir. E por falar nisso, eu aproveito para te fazer um convite. Eu estou oferecendo um curso online com aulas ao vivo, então, portanto, de forma síncrona, a respeito da IFRS 18. É um curso de 12 horas, portanto, bastante detalhado, onde eu entro nos detalhes da norma, dos critérios, dos julgamentos que são feitos, apresento casos reais, exercícios numéricos, para que esse conteúdo possa ser assimilado de uma forma mais completa. Eu te convido então a conhecer mais sobre esse curso. Os detalhes estão no link aqui na descrição desse vídeo e se tiverem dúvida, podem também me contactar por e-mail. Fico à disposição. Gostou do vídeo? Então salve esse conteúdo, deixa seu like e se inscreva no canal. Aqui a gente compartilha o que realmente importa para o futuro da contabilidade. Até mais!